reforma tributária e tributação de dividendos. Como que isso vai ficar e o que isso significa na prática em valores em reais para o empresário brasileiro? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a tributação dos dividendos que começa a valer a partir desse ano de 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Matheus Sete, sou advogado, sócio da Andrade Sete Advogados. Nós somos um escritório voltado à representação do empresário. A gente atua principalmente nos setores de transportadoras e de incorporadoras imobiliárias. E se tem uma coisa que todo empresário brasileiro tem em comum, é que ele está ou deveria estar preocupado com a tributação dos dividendos que a reforma tributária já instituiu e que já está vigente porque for recebido esse ano. A gente há muitos anos aqui no Brasil tem essa discussão de se os dividendos deveriam ser tributados ou não. Mas fato é que foi aprovada, já sancionada e está em vigor a Lei 15.270 de 2025, que institui uma tributação na casa dos 10% sobre os dividendos acima de R$50 mil que forem pagos ao empresário pela sua própria empresa. Mas o que isso representa na prática e como que vai ser implementado na prática? O primeiro momento é a distribuição mensal dos dividendos. Como que isso vai funcionar? Se o empresário receber R$ 49.999, não precisa pagar dividendo algum. Se receber 50 mil ou mais, vai precisar pagar 10% de dividendos. E, de acordo com a lei, não é o que exceder esses 50 mil, não. É sobre todo o valor dos dividendos que forem recebidos. Então, se o empresário recebe 60 mil reais, por exemplo, em um único mês, de um único CNPJ, ele vai precisar pagar o valor de R$6 mil em imposto de renda. Na realidade mesmo, esse valor já deve ser descontado pela empresa pagadora quando do pagamento, ou seja, ele é retido na fonte, 10% sobre o valor que ele exceder 50 mil reais. E a gente vai então para o segundo momento. Esse segundo momento já é ao final desse ano, desse exercício fiscal, quando da declaração do imposto de renda vai ser necessário apurar o IRPF-M, Imposto de Renda sobre a Pessoa Física Mínimo. Esse IRPF-M vai fazer com que quem receba mais de R$600 mil em dividendos ao longo do ano, ainda que de vários CNPJs diferentes, ou ainda que em um mês tenha recebido 20, em outro 30 e depois no mês seguinte recebeu 100, se a soma de todos os dividendos que você receber ao longo do ano exceder R$600 mil, vai haver tributação, ainda que nos meses específicos não tenha sido tributado, ou pelo menos não em todos os meses. E como que isso vai funcionar? Entre 600 e 1.200.000 vai ter uma tributação um pouco reduzida. De 1.200.000 para cima, a tributação vai ser de 10%. Então, se você receber 1.500.000, vai pagar 150 mil em tributos, ainda que tenha recebido de vários CNPJs diferentes, ainda que o recebimento de um CNPJ em um único mês não tenha ultrapassado 50 mil reais, se ao final do ano for mais de 1.200.000, vai pagar 10% de imposto. E essa faixa entre 600 mil e 1.200.000, como que isso fica? Dentro dessa faixa, para apurar o tributo que precisa ser pago, a gente tem que fazer um pequeno cálculo. Por exemplo, se você receber 720 mil reais, isso dividido por 60 mil vai dar 12 menos 10, 2. Então você vai precisar pagar 2% de imposto de renda mínimo ao final do ano ali no ajuste fiscal. E por fim, uma vez apurado esse IRPF-M, vai ser feita a compensação com o que já foi pago. Esse é o terceiro passo da apuração do imposto de renda que vai ser pago sobre os dividendos. Então, se ao longo do ano você já pagou ali, recebeu 60 mil, pagou 6, recebeu 80 mil, pagou 8, depois, quando a gente apurar esse IRPF-M, esses valores que você já pagou ao longo do ano, evidentemente, vão ser compensados com essa quantia total, esse montante integral que vai ser apurado ao final do exercício fiscal. De tudo isso a gente pode perceber uma coisa bastante interessante. Quem recebe dividendos por uma única empresa vai precisar pagar já no mês a mês. Então, se eu tenho um CNPJ e todo mês recebo uma média de 100 mil reais, todo mês eu vou precisar já pagar os 10%. Na realidade, nem vou receber, porque já vão ser retidos na fonte ali quando a minha empresa for transferir o dinheiro para mim. Agora, se eu recebo dividendos de 3, 4 empresas diferentes e esses dividendos isoladamente
não ultrapassam 50 mil reais, eu só vou precisar pagar esse imposto de renda lá no outro ano, no final do exercício fiscal, quando for feita a apuração dos valores totais do ano anterior. Se eu tenho um empresário com um CNPJ pagando uma média de 100 mil reais por mês, todo mês ele vai pagar 10 mil reais e ao final do ano vai ter pago 120 mil reais. Quando chegar o momento da apuração desse IRPF-M, ele não vai ter nada mais a ser pago, porque ele chegaria ao total de 1 milhão e 200, 10% disso, 120 mil que já foram pagos ao longo do ano, mas ele não teve esse dinheiro em caixa. Vamos pensar num exemplo diferente. Tem um empresário com 3 CNPJs, 2 deles estão pagando 33 mil e um deles está pagando 34. Na prática, ele tem recebido o mesmo valor de dividendos, mas ao longo do ano, no mês a mês, ele não precisa pagar nada de imposto de renda. E durante esse período ele pode fazer com o dinheiro o que ele bem quiser. É claro que quando chegar no momento da apuração do IRPF-M, ele vai ter que pagar os mesmos 120 mil, porque ele recebeu os mesmos 1 milhão e 200. Mas veja que ao longo de todo esse período desse ano, ele teve essa disponibilidade maior de fluxo de caixa. Isso pode não fazer diferença para todo mundo, mas também pode ser um ativo bastante importante em termos de fluxo de caixa disponível para o uso do empresário. Mas e agora? Será que todo mundo que recebe dividendos vai ter que pagar esses 10%? Será que não tem uma maneira de escapar disso? O que a gente pode fazer para evitar ou ao menos diminuir a quantidade de impostos a serem pagos? Se você quiser ficar na PF mesmo, recebendo esses valores na sua pessoa física, aí o que você precisa fazer é privilegiar investimentos que sejam isentos de imposto de renda, por exemplo, LCI, LCA. Então, para além do que você recebe das suas empresas, da qual você é sócio efetivamente, você pelo menos evitar que os seus investimentos também acabem sendo alvo de tributação. Então, investir ali naqueles ativos que são isentos de imposto de renda. E ainda, na pessoa física, se preparar, guardar dinheiro, saber que ao final do exercício fiscal, no ano seguinte, vai ter um momento de apuração do imposto de renda e você vai precisar pagar ali aqueles 10%. Melhor ter o dinheiro em caixa, estar preparado, estar prevenido para não causar uma crise de liquidez, um problema ali, uma dificuldade no pagamento. Agora, a solução mais inteligente, mais sofisticada, que realmente vai fazer com que você deixe de pagar pelo menos uma parcela considerável desses tributos, é constituir uma holding. O modelo de organização de holding é um tema relativamente complexo, a gente tem alguns vídeos sobre isso aqui no canal, então não vale a pena eu adentrar a fundo aqui sobre como que você deve organizar essa holding. Mas o que eu posso te dizer é, se as suas empresas pagarem dividendos, não para sua pessoa física, mas para sua holding, e os seus investimentos, de modo geral, se concentrarem por meio dessa holding, se você concentrar uma parte relevante do seu patrimônio na holding e fazer aportes, fazer iniciativas, investimentos por meio dessa pessoa jurídica, você não precisa pagar imposto de renda sobre dividendos. Porque esse imposto, é importante que fique claro, ele só vai ser devido quando for pago por uma pessoa jurídica a uma pessoa física. Se ele é pago a outra pessoa jurídica, não tem tributação. Então a gente consegue estruturar essa holding em formato do que a gente vem chamando de holding em forma de guarda-chuva, né? Que vai ter algumas empresas operacionais ali que vão atuar no mercado efetivamente e vai ter uma holding patrimonial familiar. E essa holding patrimonial familiar vai concentrar os investimentos da família. Se a família tem imóveis para aluguel, se a família tem investimentos em outras empresas, outros ativos financeiros, outras participações relevantes em atividades econômicas, ela pode concentrar e canalizar todos esses investimentos nessa holding. E os rendimentos que forem recebidos aqui por essa holding vão ser isentos de tributação. É claro que também vai ser necessário calibrar o que vai passar dessa holding às próprias pessoas físicas, porque alguma distribuição de lucros há de acontecer, né? Até porque os gastos pessoais das pessoas físicas, de modo geral, não podem ser arcados ali pela holding, porque isso pode gerar depois algum problema tributário, algum problema contábil no futuro. Nesse novo cenário, o empresário precisa de muito planejamento e de muito cuidado. Precisa de um acompanhamento especializado mesmo, que possa garantir com que ele não sofra um prejuízo indevido com essas novas normas tributárias. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui no curtir.
Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre esse tema e sobre outros temas que a gente atua aqui no escritório. Como falei, principalmente transportadoras em incorporação imobiliária. Segue a gente no Instagram para mais conteúdo sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas áreas de atuação, @Andrade7ADV. Um prazer poder falar com vocês sobre esse tema tão relevante para o empresário brasileiro e até a próxima.